Já estamos no ar? O pessoal já está ouvindo a gente? Não, o pessoal não está ouvindo a gente. Então vamos falar mal do Edi, porque o pessoal acha que ele não está. Vamos falar mal do Edi. Ó, pessoal, eu voltei, viu? Voltei aqui, então a gente está no ping-pong aqui. Daqui a pouco fiquei sabendo. Diz a lenda que o nosso amigo Júnior Moreira vai vir para cá. Ele me mandou uma mensagem e falou: Saulo, depois do almoço eu vou passar aqui, ó. Regiane Oliveira, Paula Baez, o DJ Espiga. Ô Espiga, um beijo no seu coração, migão. Alexandre Nunes, também aqui da Trox Permuta. Nívia Guerra mandando mensagem aqui também pra gente. Um beijo no coração, Nívia. Talvez ela venha pra cá. O Adilson, profissional incrível. Paula Fernandes, um beijo pra você. Júnior Moreira, olha, hoje, ó. Que pena, meu amigo. Hoje após o almoço, hoje após o almoço no estúdio. Olha, eu acho que ele está vindo para cá. Vamos ver se o Júnior Moreira vem também. Mas o importante, vamos fazer o céu. O Elias veio para cá também, o Elias sensacional. Gente, é o seguinte. Agora nós vamos bater um papo, né? Como sempre. Eu ia brincar, eu ia falar o papo amigo, mas não posso falar que é o papo amigo, né? Mas é assim, ó. É o seguinte, tem uma pessoa aqui no meu lado que eu conheço há menos de um ano, o Michael e o Gilberto, que a gente chama de Giba. E eu fiquei sabendo da história do Gilberto, que o Gilberto é um profissional do mais alto nível aqui na região. Profissional de primeiríssima qualidade, mentor, consultor, posso dizer assim, um conselheiro, em ser uma pessoa que tem muito conhecimento, muita competência e também muita sabedoria. Que é o Gilberto. Gilberto, boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, porque com esse início que você deu, eu me sinto muito, muito lisonjeado. É uma pessoa que eu aprendi a respeitar, porque quando eu conheci o Gilberto, eu fiquei assim com certo medo, né? Eu falei, nossa, que você passa essa imagem assim, que querendo ou não, Gilberto, você traz aquela imagem daquela coisa de empresa global, de multinacional, você passa esse estilo. Você trabalhou durante muitos anos em empresa multinacional ou não? Estou falando bobagem. Trabalhei muitos anos. Trabalhei em empresas multinacionais e nacionais de grande porte. Qual é o seu nome completo, Gilberto? Gilberto Rosé. Gilberto Rosé. R-O-S-E. Rosé. Gilberto Rosé. Que maravilha, hein? E trabalhei, que eu estava continuando, em empresas nacionais de grande porte, como, por exemplo, Equipamentos Vilares, onde eu trabalhei lá por muitos anos também, e multinacionais, muitas, né? Tipo Philips, Carmanguia, Prensa Schuller, nacional. Teve o Grupo La Fonte. Grupo La Fonte Também. Enfim, eu percorri na minha carreira profissional mais ou menos umas 15 empresas. Ai, que maravilha. Tá? E depois eu fiquei durante 15 anos no Sebrae São Paulo. Sebrae São Paulo. Maravilha, hein? Num trabalho que para mim foi assim, o maior desafio da minha carreira, que eu adorei e continuo até hoje aprendendo com aquilo que eu aprendi e desenvolvi no Sebrae. Que maravilha, gente. Que é a gestão da micro, pequena e média empresa. Para vocês terem uma ideia, uma das várias qualidades que eu admiro no Gilberto, aqui no grupo, na central de serviço, o Gilberto é conhecido por Giba, então a gente chama ele de Giba. Mas uma das várias qualidades... Um minutinho, às vezes é confundido com Bira também. É sério, gente, eu chamo ele de Bira. Eu chamo ele de Bira. Eu tenho um amigo, Renato Trevelin, coitadinho, no primeiro ano, eu chamava o Renato Trevelin total de Marcelo. Marcelo pra cá, Marcelo pra lá. Aqui nem a minha amiga Simone Casado, eu chamo ela às vezes de Denise. Falou, Denise, não sei porquê, mas fazer o quê? É meu jeito, né? Fazer o quê? Uma das qualidades que eu admiro do Gilberto, do Bira, o Gilberto Giba, é o seguinte, é a memória dele. E nós estávamos num outro evento, a questão de alguns meses aqui, aqui na central de serviço, e estávamos conversando com um rapaz que faz, se eu não me engano, manutenção e construção de barcos, iates e tudo mais.
E ele mostrou algumas fotos e falou de um cliente que está desenvolvendo um trabalho. A gente não vai falar aqui porque questões técnicas. Na hora que ele mencionou o nome, o Gilberto falou assim: nossa, eu conheço essa família, eu conheço a pessoa, você está fazendo esse barco para fulano, Beltrano, Ciclano? Eu falei assim, estou assim, não, manda um abraço para ele. Eu falei assim, nossa, que memória. Então, isso é uma das suas qualidades, né, Gilberto? Você realmente tem uma excelente memória, parabéns. Inclusive, nas minhas orações diárias, eu sempre peço que a lucidez, junto com a saúde física, claro, né, ela seja a minha companheira ideal até o fim, tá? Porque eu acho que a lucidez é que nos mantém. Sim. E assim, eu sempre procurei exercitar bastante a minha memória. Ah, graças a Deus. Porque ela me ajuda em várias ocasiões. Graças Às vezes, assim, num papo que nem nós estamos, eu posso esquecer um nome, posso esquecer, mas aí eu fico lutando, não vou à procura, eu fico relutando comigo, tá, até eu conseguir lembrar. Sim. Tá? Mas isso daí também são os meus 76 anos que me ajudam. Você está com 7,6. Isso mesmo. Parabéns. E, ó, gente, ó, um homem com 76 anos, de conhecimento, competência e sabedoria, trabalhando. Gente, Brasil, gente, pelo amor de Deus, você quer o quê? Você quer passar a vida inteira vivendo de Bolsa Família? E ainda muita gente fala que é um direito. Acorda pra vida. Ô, Maicon, você já é um menino jovem, você tem o quê? 30 e poucos aninhos, é isso? 30 e alguns. 30. Qual que é a sua área de mercado, ô Maicon? Qual é o seu trabalho especificamente? Hoje eu posso dizer que eu estou numa fase de transição, assim. Transição de carreira. Estou descobrindo muita coisa, sabe? Eu trabalhei com design de interiores, com decoração um bom tempo. Trabalhei um bom tempo com isso. E aí decidi começar a empreender. Olha que maravilha. Nessa de começar a empreender, começou a aparecer gente assim na minha vida que eu tô aprendendo outras coisas, né? Como trabalhar nesses estúdios, tal, outros projetos paralelos que a gente começou. Então eu tô me descobrindo, eu tenho várias coisas acontecendo aí ao mesmo tempo. Você estuda canto? Já estudou? Não. É que você tem uma voz aveludada, uma voz interessante para estudar canto, viu? Ninguém nunca me falou isso. Você tem uma voz interessante, Legal, interessante nunca assim. Ninguém me falou. Eu acho que de locução o Saulo tem um pouco eu gosto. De bastante experiência. Eu gosto de voz. Eu fiz aula de canto. Eu vou observar isso. Eu até conheço um cantor que é um amigo meu, que ele dá aula. Até perguntei uma vez sobre isso, porque eu sempre tive uma voz fraca, assim, sabe? Não é uma voz fraca, é só treinamento. Olha, legal. Todo mundo pode cantar. E todo mundo pode fazer locução, desde que tenha o devido treinamento. O que acontece é que tem pessoas assim, diz assim, o pessoal fala em vocação e talento. O que é a vocação? Para mim, vocação é o seguinte, é aquela pessoa que ela levanta cedo, trabalha, exercita durante 10 anos até atingir a excelência naquilo que ela faz. Muda de técnica, aperfeiçoa a técnica, melhora. Isso para mim é, no caso, o que o pessoal fala de vocação e talento. Isso para mim é vocação. Agora, talento, o que é? É o dom, vai. Isso para mim, essa é a minha interpretação. Tem muita gente que tem um dom, mas não treina. Então, o que seria o Schumacher com o talento de pilotar a Fórmula 1, mas se ele não treinasse? Não seria nada. Então, precisa de alguns elementos. Você precisa treinar e a cada momento procurar melhorar as técnicas. Muitas técnicas que funcionam hoje, de repente não vai funcionar amanhã. Sim. E muitas técnicas que você aplica hoje com uma atitude errada, amanhã você precisa melhorar a atitude. Então são alguns elementos. No teu caso, eu vejo uma voz mais aveludada, uma voz mais para o feminino. É a impressão que eu tenho. Mas é tudo uma questão de treino. Entendeu? Tudo é uma... Olha só, aprendi uma hoje aqui. Cantar a locução é treino, gente. Todo mundo, por exemplo, a voz do Bira é uma voz marcante. Então, o Bira dando uma palestra, ele já impõe respeito pela voz. Porque demonstra o que? Sabedoria, conhecimento, responsabilidade, cobrança. Eu vejo isso muito nele. Ele prisa tanto pela excelência que às vezes ele fica triste ou fica até irritado por causa que o outro cometeu um erro que não era para cometer, na visão dele. Isso daí é por causa da competência.
da pessoa. E eu acho isso fantástico. Então, e hoje então você está desenvolvendo todo um projeto nesse sentido de descobrir novas possibilidades, é isso? Exatamente. Conheço marketing, trabalho um pouco com marketing, presto alguns serviços nesse sentido, então estou me descobrindo aí nesse... Graças a Deus. Tecnicamente, eu fiz uma transição de carreira aos 50 anos. Então, isso sabe que isso me tranquiliza, assim, porque a gente vive num local que a gente é muito cobrado desde os 18 anos. Mas você vai saber eu também fiz com 50 anos. Então... Foi quando eu entrei no Sebrae. E o Sebrae, na época, ele estava num projeto de internalizar inteligência para dentro do Sebrae, porque até então o Sebrae terceirizava tudo que se tratava de consultoria para os clientes do Sebrae, eram tudo feito por terceiros, e o Sebrae resolveu internalizar a inteligência, dizer o seguinte: nós possuímos o conhecimento que o nosso cliente precisa. Ponto, acabou. E eu fui um das pessoas que eu digo até que foi um congraçamento de ideias e de participações, porque eu conheci muita gente muito capacitada. E para mim foi uma grande transformação na minha carreira profissional, porque até então eu tinha trabalhado só em grandes empresas, com toda aquela estrutura que as grandes empresas possuem. E, inclusive, foi bom porque derrubou uma arrogância técnica que eu possuía. Ah, tá. Entendi, então eu achava o seguinte: se eu dirigir empresas grandes, dirigir uma empresa pequenininha vai ser a coisa mais fácil do mundo. Aí na prática, realmente, é isso daí. Foi o impacto, o choque. Onde eu tive que me reposicionar e falar: não, eu tenho que estudar e conhecer profundamente. E aí eu desenvolvi, junto com mais 4 colegas, uma metodologia chamada Estudo da Atividade Empresarial. Meu Deus! E olha, nós fizemos trabalhos maravilhosos que devem estar lá nos arquivos do Sebrae. E o Sebrae deve disponibilizar isso daí para os seus clientes até hoje, porque ficou a marca. Você já trabalhou em pastelaria? Não, nunca trabalhei. Rapaz, quando eu tinha 26, 27 anos, eu tive uma ruptura com a minha família. Então, eu abandonei tudo, sei lá, faculdade, trabalho, empresa, e vim morar em São Paulo. É uma longa história, um dia eu conto com mais detalhes. E aí, para juntar uma grana, para não passar fome, né, que eu fui morar numa pensão e tal, eu trabalhei umas 8 semanas numa pastelaria. O cara foi com a minha cara, eu falei: tudo bem, eu vou encaro. Era eu e mais 8 funcionários. Que luta, que briga. Falei: nossa, eu gostava, achava legal, porque era dinâmico, cara. Você começava tipo 7 horas da manhã e até 7 horas da noite. Eu falei: que loucura, Não dava nem tempo para comer um pastel. Exatamente. Você não dava. Você comia lá, você tipo assim, comia, você tinha lá os seus 30, 45 minutos para comer. Mas era assim, era porque eu fiquei lavando louça, limpando o chão, tanto que eu tenho essa mania, né? Sempre fui assim, sempre que eu trabalho na cozinha, eu gosto da cozinha limpa, tudo. Pra mim, no quartel eu também servi lá no exército, fui trabalhar no rancho também, tem que ter a coisa em ordem. Comida pra mim é uma coisa sagrada. E eu falei: nossa, e era uma empresa que tinha 8, 9 pessoas trabalhando, gente, e o bicho pegava, Então eu sei exatamente o que é trabalhar em pequena empresa e o pessoal pega fogo. Loucura, né? Você ia falar um negócio, Mike, me perdoe. Então, só para concluir essa questão da idade, por exemplo, eu conheci agora recentemente uma pessoa que ela vive a vida inteira trabalhou CLT e ela decidiu aos 60, 62 anos a empreender. Hoje ela trabalha por conta. E tantos outros profissionais que a gente vê aí, famosos e não famosos, que descobriram a sua profissão, o seu dom, para que ela vieram, por que ela veio ao mundo aos 40, 50, 60 anos, né? Sim. Então, quando eu tive consciência disso, eu falei: não, então eu vou me jogar, eu vou saber o que eu aprendi, eu vou colocar aqui e tal. Então, eu estou me descobrindo por conta disso. Eu estou tranquilo. O seu nome completo, Michael, qual que é? Michael, olha o nome completo, né? Nome completo. Roberto Louredo. Michael Roberto Louredo. Roberto Louredo. É. Louredo.
e Gilberto Rose. Isso. Rose é francês, Gilberto? Não, assim, é uma história sobre o Rose, porque assim, ela tem uma raiz judaica, porque ela é uma corruptela, como pode ser de Rosenberg, Rosenfield, Rosenstein, enfim, por causa da perseguição aos cristãos novos. Nossa, que loucura. Que houve no tempo da Inquisição. Então, os judeus da época, eles assim, resolveram transformar seus nomes em coisas da natureza. Então, que nem tem o lima, o carvalho, o oliveira, enfim, todos esses nomes voltados à natureza são de origem dos cristãos novos. Nossa, que loucura. E a minha raiz, até onde eu conheço, ela vem da Alemanha. Nossa. Vem da Alemanha. Assim, meu bisavô era de Baden-Baden. Meu avô também era de Baden-Baden, da Alemanha, quando vieram para o Brasil, já ainda nos anos de 1800, isso. Nossa, que loucura, hein? Vieram para Curitiba e a família ficou radicada em Curitiba, e só meu avô que veio para São Paulo. E aqui em São Paulo ele fez a vida dele profissional tal, e desenvolveu esse ramo da família do que eu pertenço, né? Maravilha, hein? Como neto mais novo do meu avô. Eu adoro a etimologia das palavras, sabe, a origem dos nomes. Sim. Eu acho assim, eu fico apaixonado. Eu viajo na história por trás da história, eu acho fantástico. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu venho por parte de pai de uma família árabe, né, que vem do Líbano por parte de pai. E eu vou falar um negócio que muita gente vai querer me matar, mas tudo bem, é um direito de cada um. Mas assim, hoje tá literalmente, que venha. Eu falo assim, olha, eu prefiro morrer com honra do que viver como um covarde. Então, esse medo de morrer, o medo da morte, talvez, mas medo de morrer não. Mas assim, porque assim, eu prefiro morrer como homem do que viver como um covarde. Então, eu vejo uma coisa, meu pai falava uma coisa pra mim, gente, e quando eu tinha 5 aninhos, ele me colocava em cima da mesa, né? Hoje, pra olhar pra mim, nem dá, né? Ele colocava em cima da mesa, eu olhava nos meus olhos e falava assim: Saulinho, presta atenção, filhinho, e batia no meu peito. Todo árabe que se preza tem um amigo judeu. Um dia você vai entender isso e dar um tapinha no coração. Hoje eu entendo, porque ele estava plantando uma semente de amor no meu coração. E um dos meus melhores amigos chamava Mendel e vinha da cultura judaica. Então, gente, um filho de árabe que recebeu uma sementinha de amor no coração. Então eu tenho um amor e um respeito muito grande pela história do povo hebreu e da cultura judaica, que são duas coisas em paralelos. Uma página da mesma folha, né? Mas você tem lá a cultura judaica, que é o judaísmo, que você pode se tornar um religioso dentro dessa cultura e não ter nascido numa família hebraica, numa linha biológica hebraica. E o povo de Israel não é necessariamente o país, a terra, mas é as pessoas. Fala assim, olha, Israel está aqui. São as pessoas. Então, o mundo inteiro tem o povo de Israel. E tem uma coisa, gente, que pra mim, muita gente pode criticar, mas pra mim, o povo de Israel é o povo escolhido por Deus. Podem brigar, pode falar o que for. O povo abençoado. Porque tem referência do bem, viu, gente? Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Vindo pra cá, eu estava ouvindo o rádio e eu não sei, então para confirmar a notícia, parece que a paz em Gaza já foi decretada com a soltura dos reféns e tudo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu não vi a notícia hoje não. Eu também não estava sabendo, isso aqui não é combinado não, tá, gente? Quem me conhece sabe disso. Eu estou dizendo essa notícia porque escutei no rádio e até agradeci a Deus que, se for verdade, uma das coisas,
uma das coisas que nós precisamos para pacificar esse mundo aí. Quando Israel foi atacada por aquele grupo terroristas, eu recebi uma foto, não sei se é montagem, e quem montou de muito mau gosto, tá? Um bebê, um homem do lado, dando joinha, com cara de cínico, assim, de feliz, de alegre, né? De alegre. Do lado dele tinha um bebê, envolvido por uma meia dúzia de granadas. E o cara dando joinha, assim, com aquela sorrindo, assim, tirando uma foto. Eu não sei se foi montagem, mas quem montou também montou de mau gosto. Então, se gente, for uma foto real, também não duvido, não. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, quando era garoto, tinha 19 anos. E eu servi o Exército Brasileiro. Aquele Exército Brasileiro que eu tenho honra de ter serviço. Eu também servi. Então, você sabe o que eu quero dizer. Sim. Então, aquele Exército. Hoje em dia, eu não sei. Hoje em dia tem muito melancia aí, mas isso é uma outra história. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. É inadmissível um guerreiro ou uma guerreira que tenha vergonha na cara atacar civil, principalmente criança. Então, o que aconteceu em Israel, você pode ter o maior motivo do mundo para odiar o Estado de Israel. Você pode ter, mas você não tem o direito de matar, de assassinar, de estuprar, de estripar uma criança. Você não tem esse direito. Então, se você não pagar o preço aqui na Terra, você vai pagar depois que você desencarnar. Porque Deus é justo, viu, gente? Deus é justo. Meu avô alemão, ele morava conosco aqui em Santo André. Sim. E ele estava... Já estava um pouco mais novo do que eu sou agora, sim, mas sim. Ele tinha assim uma idade razoável. Mas ele tinha assim um ritual. Eu não lembro precisamente que dia da semana que era, se era uma terça, quarta ou quinta-feira. Eu só sei que era o seguinte: ele pegava 2 cadeiras, colocava na calçada de casa, né? Improvisava uma mesinha lá. E ficava esperando um amigo dele, meu avô alemão. E ficava esperando um amigo dele, Rabel. O Abel era um judeu que vendia roupa. Olha que bonitinho. E ia de casa em casa, com 2 malas pesadíssimas. Sim. E eu lembro assim, muitas vezes o Abel chegava suadíssimo, entende? E meu avô já estava esperando ele com a cerveja gelada, entende? Para eles tomarem lá e ficar descascando o alemão deles, porque o Abel era um judeu alemão. Maravilha. E era um alemão e um judeu. Pronto. Numa época de pós-guerra, que era lá para o início dos anos 50, mais ou menos. Entende? Ficavam lá horas e horas batendo papo e dando risada, os dois e tal. Que coisa mais linda. Pronto. Era se a gente fosse ilustrar um pouco mais, era só faltava colocar uma bandeira branca de paz entre os dois, porque eles se adoravam. Pronto. Então, é o homem na sua essência. Para você ter uma ideia, a guerra foi feita para guerreiros. Então, guerreiros num campo de batalha, você pode morrer, você pode matar, tudo bem, porque o guerreiro ele sabe disso. Então, quando um guerreiro morre, pode ser do lado A, do lado B, tudo bem, está morrendo com honra. Agora, quando alguém que se diz guerreiro agride um civil, aí já é uma covardia. Aí não, sinto muito. Aí você não é guerreiro não, você é um assassino do mais baixo nível. Exatamente. Pelo amor de Deus, eu fico impressionado. Mas vamos... Não, eu estava sendo um pouco meio saudosista, né? Vamos alinhar o papo. Pra gente... Não, é que sabe o que acontece? Uma coisa leva para outra. A gente estava falando sobre essa questão da transição de carreira, que a gente estava naquela questão. Sim. E eu tenho observado que quando eu tinha 50 anos, estou com 63, há 13 anos, eu sempre fui vendedor. Eu tinha 19 anos, servi o exército, com 20 comecei a trabalhar como vendedor. Aí por acaso fui estudar, fazer engenharia, por acaso. Eu sou um vendedor que fez engenharia, eu fiz um vendedor que foi fazer aula de canto e por aí vai. Mas sempre fui vendedor. Mas bateu uma hora, eu falei, não, pera lá. O pessoal falava tanto, você tem uma boa voz, não sei o que e tal. Estuda canto, já cantou, canta e tal. E eu usava o telemarketing como ferramenta de trabalho. Então as pessoas, poxa,
Você falando no telefone, sua voz, eu pensei que era um locutor, não sei o quê. Já comecei a namorar essa ideia. E de repente comecei a trabalhar com locução, né? Locução em rua mesmo, na caixa de som, microfone e tal, nas lojas e tal. E por ter aula de canto, eu sabia impostar a voz, cuidar do pescoço, da garganta, as cordas vocais e tudo mais. Aí chegou um belo dia, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar minha DRT como radialista. E isso com que idade? Com 40 anos. Eu tinha isso na ideia. Com 40 anos eu tive essa ideia. Eu falei, não, eu vou tirar minha DRT. E fui tirar minha DRT com 50. Olha que loucura. Então levou 10 anos para eu, né? Fixar a ideia. Fixar a ideia, tomar coragem, cumprir a minha lenda de vida, porque tinha muitas coisas para fazer. Então eu ia numa rádio, ia numa outra. Mas depois que eu comecei a trabalhar com rádio, trabalhar com TV, com áudio, gente, é um bichinho. Eu vou falar um negócio aqui. É um bichinho que enquanto você estava falando da voz dos 40, 50 anos, sim. Eu lembrei do negócio que eu tinha esquecido. E você, quando a gente começou a conversar, você falou da voz. Sim. Eu sempre gostei desse ambiente, bastidores e tal. Às vezes eu não gostava nem de ver o negócio pronto. Queria assistir um filme, eu assistia O Bastidor antes, como foi feito. Making off. Making off. Em 2009 eu fiz um ano de faculdade de publicidade, porque eu queria entender, não consegui concluir. Tá. Mas eu lembrei agora, nessa conversa aqui, que quando eu tava nos meus 18, 19 anos, eu queria fazer dublagem. Olha que legal. Tinha esquecido desse detalhe, você acredita? Sim. Eu sempre gostei também de ver como é que o pessoal fazia a dublagem. E aí eu comecei a pesquisar curso e tal, não foi pra frente. Mas um dia você faz. Você falando isso me acendeu isso agora. Eu tenho que fazer esse sonho. Talvez antes dos 70 eu faço curso, porque assim, você vai fazer um curso pra ator. Porque não é fácil. Sim, aí eu vi que tinha que você tem que ser ator primeiro. Você tem que fazer o curso de ator, são 2 anos. E depois mais um curso de dublagem que dá mais 1 ano. Dependendo da escola, acho que é de 2 a 3 anos. Você tem que atuar junto com aquele que você dubla. Exatamente, ele tem que ser ator. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Tem que ter o tom, a tonalidade de voz para que é um baita trabalho. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já fiz alguns exercícios de dublagem, mesmo não sendo ator, mesmo não sendo dublador. Você com um bom diretor, isso no Brasil, no mundo, principalmente nos Estados Unidos, acontece muito isso. São aquelas pessoas convidadas que têm uma certa importância na mídia, mas não são dubladores. Eles são convidados para fazer dublagem com um bom diretor, um bom treinamento, faz. Então isso não há problema. Agora é lógico, questão de mercado, o pessoal fala de panelinha e tal. Mas gente, estudar de maneira... Cultura útil nunca é demais, essa aqui é a verdade. Eu, por exemplo, no meu tempo, quando era criança, eu imitava o dublador que fazia um personagem de um desenho animado, Hanna-Barbera, chamava Zé Colmeia. Sei. Eu imitava o Zé Colmeia. Se eu não me engano, a voz... O Zé Colmeia fazia assim, se eu não me engano, ele fazia assim, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu me lembro, assim, ó. Ih, Catatão, vamos arrumar uma receita de piquenique. É isso mesmo. É assim, mais ou menos assim.